Uhum. Estás a beber que é champanhe, Isidro? Não, tô aqui um sumo Ah, de laranja. este sumo de limão conheço. Hoje, yeah. Quiser entrar. Yeah, olha só, nós temos aqui que ver aqui alguns aspectos que são muito importantes. E eu concordo com algumas coisas que foram ditas pelo Norton, concordo sim. Mas é preciso dizer aqui que quando a gente fala sobre as questões do André Ventura, nós não estamos à espera que o André Ventura chegue no poder para nós sentirmos que o que ele fala pode ter a sua utilidade no despertar não só do povo angolano, mas na consciencialização do povo angolano em si, ok? Não precisamos que o André Ventura chegue no poder para nós nos identificarmos com alguns discursos dele, ainda que eles tenham um objetivo contrário aos nossos. O importante é utilizar esses discursos para despertar a nossa gente. Por que é importante? Porque para quem olha um Portugal que sempre teve uma relação de promiscuidade com o MPLA o tempo todo, é muito importante que dentro daquilo que é a elite política portuguesa surja indivíduos que tenham um discurso de ruptura. Agora, esses discursos não podem nos levar aqui a fantasiar que o André Ventura vai salvar Angola. Não, longe disso. É preciso que ele fale aquilo que ele está a falar para despertar o povo em Angola, porque o nosso povo em Angola tem um problema também. O povo em Angola, ok, tem um problema do colonialismo, que é que quando o branco fala, ele ouve melhor do que quando um preto fala, porque nós já andamos a falar muita coisa, que o João Lourenço é sanguinário, e etc, etc. Mas nunca teve tanta repercussão como, por exemplo, André Ventura, quando chamou João Lourenço de sanguinário, nós vimos como é que o ambiente político de Angola se acendeu. Nós ainda temos esse problema por causa do colonialismo. Há uma validação muito grande quando um europeu ou um branco fala e a validação é diferente quando um preto também fala sobre o mesmo assunto. Portanto, é bom aproveitar o momento. E o momento diz-nos muito. O momento para mim diz-nos muito. É tipo, ver um André Ventura a falar do João Lourenço, que é sanguinário, isso para mim já é muito. Eu até nem preciso que o André Ventura chegue na presidência, isso que ele falou já é muito. Nós, os angolanos, devemos saber aproveitar as falas do André Ventura para a gente começar a criar consciência coletiva, porque o que vai salvar em Angola é a consciência coletiva, não é nenhum Messias de Portugal ou da onde que vai, é a consciência coletiva. Quando os angolanos começarem a acordar e começarem a ver que eles são eles os únicos que podem resolver os seus próprios problemas. Mas agora, o endorsement, como aqui o gentleman falou e muito bem também, ele diz que nós estamos num momento da nossa história em que o Ventura tem que ser visto aqui, dentro de políticas internacionais e dentro das nossas vivências cotidianas. O Ventura é um aliado circunstancial. Sabem o que é um aliado circunstancial? É um aliado em que você analisa o ambiente que você se encontra, as circunstâncias que modelam e determinam aquele ambiente, e você se alia com o indivíduo pelas circunstâncias que o ambiente apresenta. Ou seja, para você sobreviver, precisas muitas vezes de um aliado improvável, e é justamente isso. E outra coisa que eu estou achando muito estranha. Eu nunca vi tanta colonização digital como eu estou a ver agora. Agora o português acha que somos todos um povo irmão, que somos todos, que podemos ser os Estados Unidos, sei lá de onde. Mano, isso não colhe. A meta da Angola, vamos entender, a meta da Angola é ser soberana, é mandar nos seus próprios interesses e é fazer Angola para os angolanos. Isso não vai nos privar de nós estabelecermos contatos, ok? E ligações políticas e diplomáticas contatos, ok? Imperatriz, fecha só o microfone aí da Júlia. Yeah, isso não vai nos privar de estabelecermos ligações políticas, diplomáticas e até econômicas com outros povos. Agora, essa ideia que podemos ser todos uma grande nação, nós vamos ser os Estados Unidos, os novos Estados Unidos, sei lá de quê, porque já temos a língua e etc. Não. Quando nós falamos de soberania, nós estamos a falar que nós precisamos de conquistar as nossas línguas e as nossas línguas precisam de ser as línguas primordiais, precisam de ser as línguas de Estado.
E que português, nós não podemos pegar o português, a língua portuguesa e pôr no lixo, claro, não podemos fazer isso, mas a língua portuguesa, ela tem que deixar de ser o veículo de comunicação entre nós. Ela tem que ser mais uma língua, como o inglês, como o francês, que nós podemos aprender outras línguas, mas devemos ter a nossa própria língua, porque a soberania também depende disso. E eu acredito que o caminho que a África se encontra é o caminho para nós refundarmos uma língua africana de coesão continental. Significa que nós temos que ter uma língua que defenda os interesses do continente. E aquilo que o português que esteve aqui a passar falou muito bem. Nós vamos vender os nossos recursos a preço justo. Isso é uma realidade. Vamos sim vender os nossos recursos a preço justo. Ok? Agora, ele não tem que nos falar como é que esses recursos serão usados, mas nós sabemos como é que vamos usar. Nós precisamos de reconstruir o nosso país e vamos usar de acordo com aquilo que são os nossos interesses, reconstrução nacional. Então, é muito importante nós começarmos a ver que está a existir nesse momento uma tendência muito grande dos portugueses começarem a falar novamente de Angola, mas de uma forma de muito encostamento, do gênero nós podemos, nós somos irmãos, nós somos todos irmãos e etc. Mano, somos mesmo se calhar irmãos e etc. Whatever seja. Mas nós precisamos é da nossa própria liberdade. E há coisas que o Adilson falou que eu acho que são muito interessantes, que são muito importantes, que a gente também tem que analisar. O político, quando está em campanha, fala tudo. O João Lourenço falou-nos muita coisa, mas não cumpriu nem 5% daquilo que ele prometeu durante as eleições. Agora, o que o Ventura fala, o que ele entrega de momento que abala a estrutura do MPLA, já nos interessa. Porque o que nós vimos é que quando o Ventura falou, o Ernesto Bartolomeu saiu a defender, fez aquele comunicado porco que ele fez um comunicado da merda, okay? Ele fez o seu comunicado, o MPLA todo se mexeu. Sabe por que o MPLA se mexeu? Simplesmente com as palavras do André Ventura. Porque o MPLA sabe que tem muito a perder com uma ruptura entre a elite política de Portugal e o próprio MPLA. O MPLA sabe que tem muito a perder. Então o MPLA se sentiu logo atacado. E é justamente esse tipo de poder que a gente precisa de começar a pensar. Existe um poder que o MPLA tem. O MPLA não gosta de ter a sua imagem a nível internacional chamuscada, porque o regime se sustenta com o dinheiro que vem do estrangeiro, das concessões que o MPLA dá para a extração dos nossos recursos. Ok? O MPLA não gosta de ter a imagem dele suja em França, não gosta de ter a sua imagem suja na Inglaterra, nos Estados Unidos, em determinadas potências europeias que desde 1975 estão em Angola a sugar os nossos recursos. O MPLA não atura isso. Talvez seja por isso que uma das estratégias dos últimos tempos do MPLA foi criar o seu próprio leque de ativistas e espalhar pela diáspora. Ok? Há muito ativista do MPLA. Nós vimos aquele aí que tem um olho que estava fodido de um olho, que falava que nunca vai emigrar para trabalhar, fica na minha terra e Master Buica ou qualquer coisa assim. Master Buica. Esses jovens que foram para a diáspora para fazer um trabalho de limpeza da imagem do MPLA. Para fazer um trabalho de imagem do MPLA. Então, o que é que nós precisamos aqui de chamar a atenção? Nós não precisamos de ver o André Ventura como um indivíduo salvador, mas aquilo que ele faz com relação às questões ligadas ao MPLA, que abalam a credibilidade do próprio regime, que mexem com as Isidro, eu próxima quarta-feira quero trazer aqui o Master Week nessa live. Não sei se vocês vão gostar ou vão aceitar, mas também se não quiserem, não vou trazê-lo. Porque, eu gostaria de trazê-lo aqui. Mas esse indivíduo não, porque esses indivíduos aproveitam o nosso espaço. Não, estou a falar mesmo aqui abertamente para todos. Pronto, trazê-lo aqui para questionar. Ele é jovem e os jovens questioná-lo naquilo que ele faz. Mais ou menos, né? A favor e aquilo. É todo o diapasão que ele tem feito e que muitos são críticos e outros são a favor. Então, eu gostaria, e eu vou perguntar aqui a todos se realmente podemos trazê-lo aqui ou então não. Quer dizer, são as pessoas da rolagem que mais ou menos têm frequentado, têm estado aqui nessa live e está verizido. E pronto, vocês como moderadores daqui também poderem apreciar e ouvirem se realmente ali também a rolagem, uma maioria se quiser, vocês são os moderadores, mas tem aí a rolagem.
tem aí, nesse momento, são 311 pessoas que estão na rolagem. Essas 311 pessoas, epá, se mais ou menos disserem não, tragam um Mastabuica aqui, que é para podermos questioná-lo. Isidro, vamos fazer esse exercício, sem que aí a gente, epá, vamos questionar o Master Week e epá, não vamos deixar de ser aquilo que nós somos e que estamos aqui nessa live e que nós trouxemos aqui os nossos temas pertinentes. Então, Master Week é só mesmo porque está desviado e o sistema, eu acho que mais ou menos se mastizou a mente dele e está ali, epá, por alguma coisa ele está aí. Então são questões a colocar ao Master Week. O porquê que ele está aí e trabalha na obra em Portugal, uma Laje. vez que dizia que vocês vão para Portugal trabalharem, não é? Desculpa só, Imperatriz, vou te dar a palavra. Vocês vão para Portugal trabalhar, estão a fugir daqui. Não, eu em Portugal, nunca eu irei na obra em Portugal. E hoje deparamos com vídeo, ele está na obra a partir parede, está na obra. Epá, o que é que se passa, Isidro? Então são Nacho, questões a epá, colocarmos. a minha Não nobre sei, opinião, Nacho, a minha não nobre sei, opinião com também relação tens a a isso palavra. é que nós não precisamos de ter esse indivíduo nos nossos espaços porque nós temos uma audiência, nós temos e nós trabalhamos muito para termos a audiência que nós temos, logo não podemos dar audiência a qualquer indivíduo. O indivíduo nós já sabemos quem ele é. E o facto de nós sabemos quem ele é, então isso deve ser suficiente para a gente evitar que ele esteja aqui no nosso meio. Ele que se encontra nas lives de outras pessoas como ele, que fazem aquilo que ele faz, que é melhor do que a gente estar a dar audiência no indivíduo que vai chegar aqui e vai fazer passar a mensagem que ele tem a passar para o partido dele. E quando ele começar a falar, ninguém vai lhe poder tipo falar, não podes falar isso ou vais ter que deixar. Ninguém vai poder fazer isso. Então ele vai aproveitar bem o tempo que vai ser posto aqui, se calhar para passar a mensagem dele para o outro lado. Epá, eu acho que não devemos nos misturar. Eu acho, pelo menos. Eu Ok, acho. Agora, deixa só dar aí a Imperatriz, mas vamos para ti, porque os minutos até são teus e eu já te roubei aproximadamente aí 3 minutos, não é? A Imperatriz vai falar, são 5, mas vamos te repor. Imperatriz, o que é que tu achas sobre o Master Week? Laje, Hum. assim, tu disseste agora, ele está emprestado, está desviado. O Master Boy que não está desviado, ele está onde quer. Nós temos que começar a ver que as pessoas não são tão inocentes assim. Eles sabem o que querem e estão no lado em que eles acham que têm que estar. Eu não sou da opinião também que temos que trazer aqui o Master Buick, lhe dar esse espaço, falar com ele sobre o que ele tem que fazer, o que ele faz aí em Portugal, os erros que ele cometeu, as ações. Eu não sou da opinião que lhe tragas aqui. Vamos lhe ver ele aí a fazer as patatices dele noutros lives. Ok, É isso que eu tenho a dizer, muito bem. Nash. Muito bem, vamos voltar ao Isidro. Isidro, vou então, tens 1 minuto e eu vou poder concluir aí os teus 5 minutos. Termina esse 1 minuto que tens. A palavra é sua. Eu vou te dar os cinco yeah, minutos. yeah, e é o seguinte, algo que é muito importante. Eu costumo a dizer sempre que um dos problemas que vai continuar a fazer com que os angolanos não sejam protagonistas da sua própria história é o síndrome de Salvador, ok? Mas o síndrome de Salvador ele está entranhado dentro da consciência de todo angolano. Todo angolano, da sua forma, espera um Salvador. E quanto menos esse Salvador for africano, melhor para ele. Ok? Os que estão na igreja estão à espera de Jesus Cristo, os que estão tipo a trabalhar estão à espera do salário, toda a gente está à procura de um Salvador para o fim do mês, toda a gente quer um Salvador. As jovens atualmente agora dizem que estão atrás de senhores brancos na Europa ou qualquer coisa assim, também estão à espera, acham que aquilo é que vai lhes salvar a vida, por exemplo. Estás a ver? Disse que boa gente que está a emigrar, boa das nossas bandas estão a emigrar, estão mesmo a fazer essas cenas e etc. Então eu acho que olhando para essas perspectivas todas de salvação e etc., que é algo que está entranhado no nosso consciente coletivo, nós precisamos de aprender a tomar responsabilidade pelas nossas decisões, porque Angola só vai mudar quando o angolano despertar. E o angolano, para despertar, nós precisamos de ter essas conversas que a gente tem aqui, porque o angolano precisa de acordar.
ok? O angolano precisa de acordar. Agora, eu não acho justo, eu acho que os portugueses devem parar de exercitar esse colonialismo digital que eu ando a ver aqui, essa ideia de falar que somos todos um povo, já temos a língua, vamos ser isso, vamos ser aquilo. Não. Angola, quando for livre e soberana e puder comandar o seu próprio destino, ela vai manter a sua ligação com determinados países. Ok? Mas vão ser ligações estritamente econômicas, ligações estritamente políticas, porque Angola não vai se tornar soberana para se separar do mundo. Ela vai continuar ligada ao mundo, mas simplesmente a ser dona do seu destino e a definir aquilo que é bom para ela e o que é bom para todos nós. Isso é muito importante. Agora, há uma cena que eu queria dizer aqui. Fala-se muito sobre determinadas questões ligadas às pessoas que têm um posicionamento. Eu acredito que todo angolano deve ter um posicionamento com relação à política angolana. E eu acho que esse posicionamento ele deve vir de várias reflexões que você faz em torno das ideias políticas da Angola. É muito importante que as pessoas pensem na política angolana, que pensem no cenário político angolano, que façam um mapeamento cronológico daquilo que se passa em Angola. É muito importante que exista isso. E por que eu digo que exista isso? Por quê? Porque eu vejo que as pessoas que tenham posicionamento, que não querem ficar por cima do muro, que analisam o quadro político e dizem assim, eu vou apoiar o fulano, eu vou apoiar o fulano, são vítimas de ataques. Eu acho que assim não vamos a lugar nenhum. Eu acho que todo angolano deve tomar um posicionamento, porque 2027 daqui a pouco é aí e etc. 2027 está aqui na curva. Então eu acho que todos nós devemos ter um posicionamento. Não é justo as pessoas pensarem que toda gente que toma um posicionamento, principalmente quando as pessoas dizem assim, o meu candidato que eu vou apoiar é o fulano X. É normal que as pessoas tomem esse posicionamento. E as pessoas tipo associarem logo, não, o fulano está a fazer isso porque quer ser deputado, o fulano está a fazer isso porque quer fazer não sei o quê, o fulano está a fazer isso porque anda atrás de dinheiro, lhe paga, etc. Não faz sentido. A análise mais básica que se faz com relação às questões políticas é você analisar friamente o que é que se passa com a política angolana. E eu aproveito de dizer assim, é o seguinte, para mim o MPLA sair é importante. O MPLA pode sair com a UNITA, podia sair com outro partido. Mas nós precisamos de fazer uma leitura clássica sobre a existência dos outros partidos dentro da tipologia que o MPLA defende, que é a ideia de partido-Estado. A ideia de partidos surgirem dentro dessa tipologia de partido-Estado, muitas vezes já mina, ok? Mina, ok? A aparição desses partidos no xadrez político, porque você fica com desconfianças, porque o MPLA é um partido-Estado, esses partidos surgiram, qual é o objetivo desses partidos, afinal de contas, quando o MPLA tem um historial que o MPLA simplesmente permite que os partidos ingressem na vida política quando eles não representam uma ameaça para aquilo que é a sua agenda política de perpetuação no poder. O MPLA faz sempre esse trabalho. Então, os novos partidos que surgem agora têm que entender que a desconfiança que muita gente tem com relação ao seu surgimento são desconfianças legítimas. Elas não são vazias, não se baseiam tipo em inveja e as pessoas pensarem tipo, não, o fulano está a surgir agora, lá não se baseia nisso. Se baseia no historial do MPLA que o MPLA tem com relação, ok, ao surgimento de partidos políticos novos. Isso já foi um programa do CINSE. O CINSE já teve um programa assim mesmo de criar partidos políticos e etc. para poder fazer distribuição de votos e evitar as chances da UNITA ganhar as eleições, distribuindo votos a partidos considerados satélites. Isso aqui é uma verdade, isso está registrado na história de Angola. Nós não podemos pegar isso e dizer, não, os partidos não podem surgir porque só queremos o A ou B. E a hegemonia que se diz aqui, a polarização que existe no nosso espaço político, é uma polarização que acompanha um processo histórico. O processo histórico político da Angola, ok, criou as bases para que exista uma determinada polarização. E essa polarização tem bases bem assentes. Portanto, o que eu quero dizer-vos aqui é o seguinte. Os partidos que estão a surgir agora não deviam se preocupar com as desconfianças que as pessoas têm com relação ao seu surgimento. Deviam preocupar-se em trabalhar, mostrar que podem fazer diferente para conquistarem o quê? A confiança da Angola e dos angolanos. Porque eu vejo que muitos partidos que surgiram agora perdem-se, por exemplo, a atacar a oposição,
Perdem-se tipo, se você já sabe que há Para 50 anos terminar, tem. Isidro, para terminar, um minuto mesmo, para terminar, sim. Yeah. Se você já sabe que há 50 anos quem está no poder é o MPLA, ok? Que o MPLA é responsável pelo nível de vida que os angolanos têm, não faz sentido você surgir como oposição e também ataca a própria oposição. Eu acho que isso aqui é um problema grave que a gente tem aqui. Isso só aumenta a desconfiança que as pessoas têm com os partidos políticos novos que vão surgindo, ok? E faz com que esses partidos fiquem cada vez mais distanciados da própria população, ficam mesmo no ambiente de desconfiança. Agora, eu analisando as cenas e vendo, compreendendo aquilo que é a trajetória que a UNITA teve, da migração que a UNITA vai fazer, de partido, ok, de movimento de guerrilha para partido civil, eu vou fazer essa leitura de forma profunda. Depois eu vou acompanhar o crescimento que a UNITA teve durante muito tempo, depois que ela perdeu o poder de fazer guerra, tornou-se um partido político civil. Eu vou acompanhar como é que ela cresceu nos últimos tempos para definir mesmo a polarização e dizer que, tipo, se existe um partido que ainda podemos acreditar que ela faz parte do processo da alternância e transição política em Angola, para mim é esse. Essa é a minha opinião. E eu não devo ser criticado porque tenho a minha opinião. Se eu dizer que a alternância política em Angola ainda passa pela UNITA é porque eu fiz as minhas análises. E depois, há outro Ok. ponto também que é muito interessante. Para Nenhum terminar, partido, Isidro, tá mesmo no nenhum topo. partido político, para terminar, nenhum partido político em Angola é mais atacado que a UNITA. Nenhuma liderança política em Angola é mais atacada que a UNITA. Nenhum dirigente ou presidente de algum partido é mais atacado que o Adalberto Costa Júnior. Principalmente o Adalberto Costa Júnior, desde 2017, 2022, que é uma das pessoas mais atacadas de Angola, que mais o MPLA gasta recursos para destruir a sua imagem. Portanto, se eu olhar por esse prisma, ver quem aquele MPLA mais ataca, mais aposta em querer tirá-lo fora da corrida política, isso para mim é um indicador muito positivo de que esse indivíduo ainda é uma ferramenta muito importante para o processo da alternância política, para a remoção definitiva do MPLA do poder. E é claro que nós devemos também entender que, independente do nosso posicionamento, apoiar a UNITA não é um compromisso com a UNITA, ok? Vamos entender. Apoiar a UNITA é um compromisso que nós temos conosco e com a transição política em Angola, Vamos ok? voltar já para Conosco ti, por quê? Isidro. Vamos voltar Então mesmo, temos que dar então aí. vou guardar essa parte para depois. Já, Muito bem, Nasser, ok. obrigado. Já, vamos dar aí a palavra a outros que ainda não falaram. O Isidro, esse é o segundo tempo, a segunda vez que ele está a intervir e por isso teve os minutos que teve na segunda intervenção. Sei que tem aqui manos que ainda não interviram e subiram agora, mas tem aqui outros também que vão fazer a intervenção pelo segundo tempo. Então, vamos julgar isso. Eu acho que, bem, vamos dar a palavra aqui a alguns manos que ainda não interviram, mas depois vamos ir para outros manos que já interviram, mas no segundo tempo dele. E é preciso entender aqui isso que é para poder, então, ninguém aqui ficar chateado, porque não, estou aqui e nenhum me fizeram isso, não quer, como Majestade gosta. Majestade gosta de reclamar muito. Majestade aqui não é para reclamar muito. Olha, eu sou assim, sou cavalheiro, eu vou dar a oportunidade primeiro a quem ainda não falou, que é aqui, a Júlia parece que subiu primeiro, que aqui é a Sara sei que é esposa aí do Beto, não sei se é o Beto ou é a Sara que vai falar, mas em contrapartida vamos ouvir a Júlia como introdução mesmo, introdução, tem 3 minutos a Júlia, uma introdução primeiro, aqueles que ainda não falaram, foi assim que todos fizeram, que estão aqui, tiveram 3 minutos de introdução quanto aqui o tema então das eleições em Portugal e também a temática e quanto as falas do André Ventura. Por isso, aqui todo mundo é livre de opinião, de livre-arbítrio, que é para falar sobre aqui as eleições em Portugal, que temos, sim senhora, tem a ver realmente com o nosso país, que é Angola. Por isso é que trouxemos esse tema aqui hoje,
porque hoje é o dia das eleições em Portugal. E foi hoje o dia das eleições, e como nós soubemos que a influência portuguesa tem a ver muito mesmo conosco, angolanos, então não poderíamos deixar de falar sobre isso. É isso, por isso trouxemos esse tema, não é porque não podemos falar de Portugal, só temos que falar de Angola. Conforme estamos a falar de Portugal, estamos a falar de Angola. É isso, não vou mais me alongar. Júlia, o microfone é todo seu, então tens a oportunidade aqui, em 3 minutos, como introdução para falar, depois irmos a outros também que não falaram e dar o segundo tempo aos outros que já falaram. Faz favor. Boa noite. Para uns, bom Nós. dia, como para mim. Só para, como introdução mesmo, nos meus 3 minutos, só para começar a dizer que muitos Olha, de tens nós aí, já... tens aí o receptor, desculpa, Júlia, ligado, desliga só, que é para poderes falar à vontade, porque está a dar aqui retorno. Israel, diminui o seu som, doutor. Ok, agora sim. Como eu ia dizendo, aqui nós já falamos, debatemos e rebatemos sobre as eleições em Portugal. E cada um de nós teve a sua opinião e porquê da sua posição nesse sentido. Eu sou uma delas que desde sempre venci que para Portugal o melhor seria o André Ventura. E eu disse, uma vez que se eu fosse portuguesa hoje, eu votaria ao André Ventura. É verdade que muitos compatriotas aqui disseram que nem tudo que os candidatos falam nas suas campanhas são implementadas. Ok, tudo bem, até aí certo. Mas é através desse manifesto deles que nós começamos a ver qual é a verdadeira intenção dele, mesmo que não vai cumprir 100 ou 50%. Mas até aí nós já conseguimos notar. E o que nós vimos no André Ventura, com aquele seu cuidado todo na comunicação e o resto, vimos ele um bocadinho mais cuidadoso no que diz usurpação do território alheio. Uma vez que ele não vem muito com aquela tendência de que não, muito no seu canto, não. Ele dizia claramente que primeiro português e para ele a prioridade seria o português. É normal que ele pense assim, porque ele a fazer as suas políticas tem que pensar verdadeiramente em Portugal. Porque Portugal é quê? É a prioridade dele. Ele não tinha outra prioridade senão Portugal. Por outra, há uma falsa ideia para alguns compatriotas aqui que muitos de nós estamos a pensar que André Ventura lá vai tirar o João Lourenço do poder. Não, não é verdade. Mas também nós sabemos que o André Ventura no poder será diferente a governação, em contrapartida em Angola, em termos de cooperação. Porque a nossa questão aqui é a cooperação dolosa. Porque nós temos problema de cooperação dolosa. E eles vão encobrindo essas situações todas, porque quem sai a ganhar são eles. Porque tudo que eles tiram em Angola, vou falar em Angola, serve para beneficiar Portugal e os portugueses. Para terminar, Júlia, mais 1 minuto tens, que é para terminar, porque é a introdução, depois terás mais minutos, que é para vir mesmo com tudo e pronto, né? Com tudo e todo, que é para poder então falar mesmo à vontade. Mas como é o primeiro
tempo que entras é mesmo forma de introdução na sua fala e terminou 2 minutos, mas para terminar mesmo já e depois voltares novamente. Faz favor, Júlia. Sim, e por isso quero dizer que a UNITA e o povo angolano aqui não depende e não dependerá da vitória do André Ventura para tirar o MPLA no poder. Votar na UNITA nessa altura não é uma questão de como é que eu posso dizer, de se envaidecer. Votar na UNITA é uma questão de ser patriota. Muito obrigada. Muito bem. Voltamos novamente então para o segundo tempo aí a coisa, não é? Sara, vamos dar a oportunidade à Sara, é mulher, majestade, não é para discutir. Vamos dar a oportunidade então à Sara, que também tem 3 minutos para esmiuçar e posteriormente vamos, gentleman, que está já aqui há bastante tempo, vai para o segundo tempo e é assim que vamos ir com a live para todo mundo poder falar. Sara, o microfone é todo seu, faz favor. Obrigada, Mano Nacho. Boa noite. Antes de tudo, boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade. Primeiramente, eu gostaria de manifestar o meu descontentamento relativamente aos votos que milhares de imigrantes e expoliados de ultramar deram ao André Ventura. É de lamentar. As pessoas têm muita mania de dizer: estás a reclamar porque beneficias de ajudas sociais, estás a reclamar porque vives de forma ilegal, estás a reclamar. As pessoas não estão habituadas a ouvirem opiniões diferentes. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer assim na minha introdução: eu não vivo de forma ilegal, ok? E é só para deixar claro. E sou uma imigrante específica, é mesmo imigrante especial, porque as leis do André Ventura nunca vão me afetar, porque os meus filhos nascem já português, não é porque adquiriram português originária. Portanto, o meu título de residência não é título de residência CPUP ou título comum, não. É mesmo de familiar de União Europeia, ok? Ainda assim, e não só, eu tenho um médico de família e, para além de médico de família que tenho seguro de saúde privado, ok? Tenho um salário acima do salário base nacional e sou descontada em todo o dinheiro que entra na minha conta. Descontam o meu ordenado, descontam as minhas comissões, descontam os meus subsídios e tudo mais. Portanto, sei do que eu estou aqui a falar. Mas eu não vou falar por mim, eu vou falar enquanto mulher imigrante comum, vou falar enquanto mãe imigrante, vou falar enquanto jovem imigrante. Eu sei as dificuldades que milhares de mães imigrantes, sobretudo solteiras, passam para conseguirem reagrupar os seus filhos junto deles. Eu sei o que essas mulheres passam. Eu sei o que muitos dos imigrantes vivem para conseguirem reunir famílias. Essa minha introdução é para compreender que eu não tenho como apoiar o André Ventura. Não tenho como. Porque não é ele que está a governar, mas o André Ventura manipula as leis. Ele faz com que as leis em Portugal se tornem cada vez mais difíceis para os imigrantes. Eu, na qualidade de uma imigrante comum, de uma mãe imigrante, eu não posso aceitar. Não por mim, porque eu nunca vou sofrer, nunca vou ser penalizada pelas mesmas leis, mas falo pela coletividade. Não tem nenhuma vantagem o André Ventura estar na presidência em Portugal. Pelo contrário, milhares de imigrantes que em Portugal vão sofrer, mas vão mesmo sofrer. Vocês viram há pouco tempo o acordo de 2022, né? Entrou em vigor, muitos angolanos e não só os membros da CPUP aproveitaram, conseguiram se legalizar. Nesse momento está duro e vai piorar. É isso que vocês querem. Mas Sara, é assim,
um homem ou então alguém que ninguém lhe quer, a primeira, bem, a segunda ele até pode perder. As primeiras voltas, que é essa de eleições, sai à frente de todos e por aí fora. Portugal apenas mente 11 milhões de portugueses votaram. Nesses 11 milhões, essa pessoa é a escolhida. O que é que tens a dizer quanto a isso? Eu estou triste, Mano Nacho, porque nós africanos somos Porque muito. quem votou, Sara, para te dizer mesmo o certo, quem votou não foram estrangeiros, não. A ele, foram portugueses, porque ele é português. A Sara é estrangeira, vive no país deles. A Sara está se sentir incomodada com o André Ventura, que está a fazer no país dele, porque ele é português. A Sara se retira, volta no teu país para ter esta voz que a Sara está a falar. Porque a Sara é angolana. E é lá em Angola, onde tens que mesmo determinar e fazer. Não em Portugal, porque Portugal pertence ao André Ventura. É isso, Sara, que eu posso aqui lhe poder dar mais ou menos assim a mente, se eu fosse também português, o que está a acontecer em Portugal e as coisas que estão a acontecer realmente em Portugal não é. Eu conheço Portugal desde 88. Eu conheço Portugal desde 88. O Portugal de hoje, eu posso dizer, Sara, não é aquele Portugal que eu conheci realmente de 90, eu conheci em 88, de 90, de 91, de 92, de 94, de 95. E pergunta a qualquer um que chegou naquela altura o que era Portugal. Era terra de Camões, Portugal. Mas hoje Portugal E é nem tinham tipo, essas regalias, é nem tinham as tipo, regalias que têm. Nacho, e sabes que no aí, ranking das mulheres que estão Cortaram minha palavra. Cortaram minha não, palavra. que estão a não, dar pera à só. luz, estão as angolanas. Angolanas são as mulheres que mais fazem bebês em Portugal atualmente, em termos de estatísticas. Então, Não, vou te dar os Portugal dois está um minutos. país mesmo bem acolhedor, não é? Mas pronto, era só que é para, em forma de introdução, que é para falar sobre isso que aqui a Sara está a reclamar. São portugueses mesmo. E por isso, Sara, o que eu posso dizer, isto realmente é triste, porque você é estrangeira a fazer Mano uma Nacho, reclamação do gênero. Mas o quê? O que é que eles querem fazer? O Mano André Nacho, Ventura é um jovem. Espera só, vou já te dar a palavra. André Ventura é um jovem que apareceu a resgatar Portugal. Portugal agora é dos novos, é dos jovens, não é dos velhos barrigudos que antes estavam a seguir e conforme deram a independência, ou deram a independência no MPLA de bandeja, entregaram, vocês vão mandar Angola, vão colonizar aqueles pretos, nós vamos estar aqui por detrás para vos proteger e avacalham, escravizam aqueles pretos da forma que vocês quiserem e nós vamos vos defender. Portugal nunca criticou da forma conforme o MPLA escraviza os angolanos em Angola. O único branco que saiu e hoje está, às vezes, de uma forma, se politicamente falando ou não, mas é português e às vezes vai frontalmente contra o regime que oprimiu, me fez eu emigrar para a Europa e a própria medalha, se hoje vive em Portugal e tem esse sofrimento, que está a reclamar é o MPLA. E esse MPLA, quem deu é o PS e o PSD que fez. Hoje, esse miúdo saiu do PS ou do PSD e reclama e diz que vai cortar. João Lourenço é um sanguinário, João Lourenço é um gatuno, o governo de Angola, o povo sofre porque eles roubam o dinheiro do erário e o povo foge para Portugal, que é angolano, é ali onde há a medalha. Está a reclamar isso, mas isso tudo foi os governos daqui de Portugal, propriamente dita, os portugueses do PS e PSD e aquele outro daquele outro senhor ali, o careca, sei lá, Carvalhas ou sei lá das quantas, que andaram a fazer e deram de bandeja o MPLA que tinha. Por quê? Porque viam que a medalha era uma atrasada, não sabia comer com faca e garfo, e não comia o bacalhau, não bebia vinho. Então, tanto mais é que tinha que ser
para os intelectuais, filhos de branco, é que tinham que mandar Angola. E é assim que foram. Porque esse MPLA vem de filhos de branco, de mulato, não tinha lá preto na altura. E é bom que isso se diga. Porque há muitos jovens não sabem de onde vem o MPLA. Foi formação de portugueses que tinham filhos com pretas e fizeram o MPLA. E tanto mais é que deram o MPLA à independência de bandeja. O MPLA até hoje, o MPLA não foi um partido votado como o André Ventura está a ir às eleições hoje. E está a ser votado. O MPLA nunca, desde que começou, que o MPLA tornou-se em Angola um partido político, o MPLA nunca foi escolhido, ou um partido, vamos dizer, diretamente como se fosse. Não, eles entraram à força e continuam até hoje estar no poder à força, Sara. Então, é o que eu posso dizer aqui na Sara para elucidar. Sara, o que o André Ventura quer fazer ou está a fazer como um patriota, dono da terra dele, e quando você chega como estrangeiro, tem que cumprir as leis que na qual é dele, é do país dele. Não é partido até político, é do país dele, porque ele é português. Manacho, eu sabia que haveria esse tipo de abordagem, esse tipo de interpretação. Eu sabia, por isso é que eu comecei por mais ou menos me identificar, ok? E eu vou vos explicar uma coisa, que eu não falo política é o que é, Manacho, política é o que é. Neste momento eu não quero saber da política, não vou falar da política. Eu estou a tentar defender a maioria que se encontra na situação desfavorável, né? Não sei se é assim que eu posso dizer. Porque eu estou a caminho de apenas 3 anos em Portugal e todo mundo aqui sabe que em condições normais ninguém chega, ninguém vive em Portugal em apenas 3 anos e meter a nacionalidade, mas eu estou a meter, nem sou casada ainda, mas só por viver a união de facto, já estou a meter a nacionalidade. Tenho o direito de ter a nacionalidade, só estou a caminho de 3 anos, ok? Por isso é que eu disse que eu tenho direitos específicos. Eu quando falo, não falo por mim, falo por milhares que não têm as mesmas condições, os mesmos direitos que eu. Não sei se estou a deixar bem claro. Não falo por mim, eu estou aqui porque tenho o direito de cá estar. E eu não preciso fazer agendamento para ter um visto. Se eu tivesse que pedir visto outra vez, não preciso fazer agendamento no consulado, aguentar fila para poder fazer agendamento ou contratar agência para poder ter um visto. Não preciso, porque eu sou imigrante específico. Sou um caso específico. Eu falo pela maioria porque eu conheço a realidade de milhares de imigrantes, sobretudo mães, mulheres imigrantes. Eu conheço a realidade. André Ventura influenciou para que aumentassem o tempo de aquisição da nacionalidade. Olha, daqui a pouco, eu estou a tratar com o meu advogado, daqui a pouco eu vou ter a nacionalidade. E milhares de pessoas que foram votar, aliás, nem foram votar porque não têm nacionalidade, ok? Quando eu tiver nacionalidade, eu poderei votar e seguramente vou votar onde eu quiser, ok? Quando eu digo que imigrantes votaram, são imigrantes que já têm a nacionalidade, Mano Nacho. Há milhares de imigrantes que estão cá há muitos anos, que já adquiriram a nacionalidade por tempo de residência, votaram no André Ventura. Eu votei, eu fui um deles. Mano? Eu sou um deles, eu hoje fui votar, eu estou em Portugal. Fui diretamente a votar. Há espoliados que votaram no André Ventura. Pela minha tristeza, meu marido também votou no André Ventura e eu estou chateada. Não pode, de maneira nenhuma, Sara. Não E eu por até, mim, mas e eu por até vou milhares aplaudir de o Beto. pessoas. Beto, meu primo Cruz. Beto Cruz, olha, parabéns. Estou lixada com vocês. Vocês vos merecem. Sabe o governo que vocês têm? Vos merece. E vos garanto já uma coisa. Mano Nacho, podemos fazer aposta de dinheiro. 100 euros. Podemos fazer aposta de dinheiro. Em 2027, o MPLA vai continuar. Por mais que o João Lourenço saia do poder, saia da liderança, mas o MPLA vai continuar. 100 euros. Quem quer apostar? Vamos apostar. Eu sou uma mulher de palavra, pergunta ao meu marido. Aqui hoje o tema... Vamos fazer o tema. Não, porque vocês ouvem assim. Não, vamos trazer depois esse tema. Vocês pensam
pensam que André Ventura só Sara, votou em Angola? vamos trazer esse tema à tona um outro dia. O tema hoje é mesmo esse, as eleições em Portugal e André Ventura é a figura hoje que todo mundo está a discutir. Então, Ainda tenho por fé enquanto que é hoje, seguro sem vai meter passar. o Nita e empelar, não é? Por Manacho, isso, tenho fé que seguro vai vencer. Seguro vai vencer e tem que vencer, não seguramente por mim, mas por milhares de imigrantes da diáspora, da CPLP, que estão cá em Portugal, que precisam de ajuda. Em Portugal deve haver união. Nós precisamos de mais união. Precisamos de mais. Minha querida, deixa-me falar, faz favor. Precisamos de mais união. Precisamos de respeitar as diferenças. Os vossos filhos, os meus filhos são mulatos. Os vossos filhos Sara, pelo amor de Deus, tudo também já preto. estás esticado. Vai ser problema aqui. Vocês estão a votar André Ventura. Ai, mana, é assim, mana, já te ouvimos também. Tem a limite, por favor. para. Terminar ninguém, mas vocês têm que ter Ouve só, a consciência. Sara ainda tem aí 10 segundos para terminar. Ainda não terminou. Deixa-me terminar, faz favor. Não, eu queria Termina. só saber, Sara. Terminar, mano, Nacho. Demorar muito, né? Todos cá, a Sara está a falar tão em Portugal. Posso terminar? Posso? Você não está a deixar a senhora terminar? Como é que é isso? Deixa ela terminar, faz favor. Posso, Imperatriz? Posso Deixa só ela terminar, faz favor. Eu, na Posso? minha vez, microfone Termina. fechado. Obrigada, meu irmão. Obrigada. Portanto, repito mais uma vez que eu não falo por mim, mas falo por milhares de imigrantes, porque eu sei o que é que imigrantes passam diariamente. Ok? André Ventura não quer saber da máfia que existe nos consulados portugueses fora de Portugal. Em Angola especificamente, para conseguir um visto é difícil. Os imigrantes têm que estar a gastar 4 milhões de kwanzas só para terem visto. Imagina agora para reagruparem seus familiares. Como se não bastasse, aumentaram o prazo para aquisição da nacionalidade. Vocês acham isso normal? Porque ainda foram votar no Ventura. Vocês são confusos. Peço desculpa, mas todos que votaram no Ventura Para terminar, são confusos. Sara. Para terminar, eu estou triste, estou muito aborrecida pelo posicionamento de muitos imigrantes que apoiaram o André Ventura. É lamentável. Saibam que não vai mudar nada. E eu estou aqui para ver o André Ventura. Deus queira que ele suba mesmo na liderança. Depois vou olhar nas outras caras para ver o que é que vai mudar em Angola. Obrigada. Ok, muito bem. Por isso temos o magistrado em linha, O ou a microfone imperatriz. Não. Espera aí, gentleman, você já falou. Como é que eu posso dizer? Eu estou a dar oportunidade àqueles que ainda não falaram pela primeira vez. Estou a dar os 3 minutos, então, de introdução. Manacho, pra vou poder dizer ir. para dar oportunidade aos outros, tá bem? Obrigada pela oportunidade. Ok, obrigado, Sara. Tá bem, gentleman. Para te dar depois já, você como vai falar depois, vou te dar 10 ou 15 minutos. Tá bom assim, gentleman? Tá certo. Então, vamos dar ainda ao magistrado os 3 minutos de introdução aqui e depois, então, que é para podermos voltar para ti, que vai ter, porque vocês vão levar muito mais minutos e essas pessoas que estão a subir, vamos dar, são 3 minutos apenas mesmo, que eles têm que falar. Magistrado, o microfone é seu, faz favor. Pronto, boa noite, Nacho Cruz, boa noite ao painel, Boa noite. ao pessoal na rolagem. Pronto, conta Nacho, eu não sei porque é que eu estou a ser conotado aqui no teu painel de um tempo a essa parte, mas pronto, tudo bem. Sei que tem Quem é que te conotou? Conta Nacho me conotou, mas está tudo bem, é só uma coisinha, não tem nada. Eu estou a reinar contigo. Não, eu sei, eu também estou aí nisso, é mesmo nesse sentido. Mas pronto, agora nessa questão eu acho que é um direito que assiste, porque já tenho estado a fazer parte desse painel, mas pronto, é um pensamento meu, acho que tem tido sim algum monopólio aqui, e eu não acho muito bom, né? Porque acho que todos temos o mesmo. Você é magistrado como reclama muito. Não, Mas tá tudo bem, magistrado, não é Cotanas, para reclamar.
Quando eu estava a dar aos outros, eu disse, majestade, espera, vai ser tua vez. Era mesmo tua, já tinhas tempo até de falar. Mas eu estava a falar, majestade, calma, deixa ainda as mulheres. Por isso é Não, que eu tá tudo estava a bem, Cota, mencionar teu nome. tá tudo bem, tranquilo, tranquilo, é tranquilo. Não foi monopólio, não. Não, Era mas mesmo para deixar as mulheres. tem tido no painel, se tornou um monopólio, Epá, pronto. se Mas está é tudo, é um isso, pensamento pessoal é bom e está tudo bem. que reclamem os outros, então, que têm esse Não, mandar monopólio. piada. Pronto, Cota Nacho, é o seguinte, nós temos essa, eu acho que de forma geral, se nós formos analisar a política, ela não Yeah, pode vou ser, tirar. não pode ser, a análise não pode ser feita muitas vezes de forma isolada. Nós estamos a dizer que quando falamos de forma isolada, quando trazemos, por exemplo, para o painel que discute por, por tendência, né, os problemas de Angola, e nós hoje estamos a falar das eleições presidenciais em Portugal, é muito por conta da ligação ou das relações bilaterais que existem